A Vida e Saúde já está de volta. Você que acompanhou aqui o nosso primeiro bloco, você viu uma conversa muito legal, bacana com a Darleide. A Darleide é apresentadora do Sem Tabus, apresentadora do Consultório de Família. E agora a gente tem aqui também uma pessoa ilustre, o pastor, ele é médico aqui da Clínica Adventista da Vida Natural. Um prazer enorme receber você aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu. E eu ficava me perguntando, né, nossa, o que sobrou pra gente conversar. Mas tem realmente muita coisa boa. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Não, é um assunto assim que eu louvo a Deus porque a TV Novo Tempo abriu esse espaço para ser falado, para ser tratado, educado. A gente precisa realmente desse direcionamento. E realmente... aquela ideia, né? O que eu não aprendo em casa, eu aprendo na rua. Olha só. E não necessariamente, mas sempre se aprende. Sexualidade sempre a pessoa aprende. De alguma maneira ou de outra vai em algum momento ser manifestada, né? Mas agora, quanto antes, da maneira com princípios corretos e com um rumo, como foi muito bem mencionado, melhor vai ser para prevenir as consequências que virão depois, né? Agora é o seguinte, ela tocou aqui num ponto que eu achei bastante interessante, que é a sexualidade e religião. E tem muita gente que olha para ela e fala, não, mas a Darleide não combina, porque ela é uma pregadora. Esse pensamento é um pensamento que ainda está muito forte. Como é que você vê a sexualidade dentro da religiosidade? É aquela pergunta, né, se a espiritualidade, a religiosidade e a sexualidade, elas são inimigas ou elas são complementares, né? E eu posso te dizer que depende da pessoa, as duas respostas estão certas. Ela vai dizer, não, então acaba o programa, chega, acabou. Como não, assim? Como porque assim? depende do conceito que a pessoa tem de Deus. Se Deus é um ser tão distante, que não quer nem saber da minha vida, que se é que existe, não então, está tão longe. Claro, se Deus está tão longe de mim. E por outro lado, o conceito de sexualidade. Às vezes a sexualidade é tão carnal, tão emotiva, e Deus é tão longe, é impossível. E realmente, por essa forma de pensar, vai ser realmente inimigas. A tal ponto de que se eu falar de um ou de outro, vai chocar tanto, pode ser motivo de piada, seja o que for, porque o conceito que a pessoa tem está muito afastado uma da outra. Agora, se eu já tenho uma outra visão, e aí entra a visão bíblica, de um Deus que me criou, de um Deus que ama, de um Deus que tem um plano para a minha vida e deseja que eu seja feliz, e por outro lado, que a sexualidade, que o relacionamento, se for falar da relação sexual em si, foi um presente dado por ele, agora as coisas começam a mudar de figura, já começa a ficar mais próximo. Olha, a gente tem um histórico muito negativo em relação à sexualidade e espiritualidade. Claro. Vou dar um exemplo de dentro da igreja, por exemplo, a igreja adventista. Os jovens são estimulados a se guardarem para o casamento, o sentido de castidade, de pureza. Isso é uma coisa que a gente preza realmente. E aí, de repente, se não for bem trabalhado esse assunto, o sexo pode virar uma coisa negativa para um jovem ou uma moça, um rapaz que vão se casar e, de repente, vão agora desfrutar de uma vida sexual ativa. A cabeça, ela não desliga um botão, olha, até ontem não podia, agora a gente casou, pode. Agora sim. Como é que a gente trabalha isso de uma maneira positiva, mas mantendo os princípios? Entendendo, existem várias maneiras de trabalhar isso daí, né? Uma das coisas importantes é entender que nem sempre a sexualidade e a religiosidade tiveram afastadas. Nós temos escritos, inclusive escritos rabínicos de antes de Jesus, que faziam, digamos, uma ênfase até muito grande numa sexualidade correta, de manter o relacionamento sexual e tudo mais. Depois de um período, principalmente vai chegando com uma influência mais da ideia grega de que corpo é uma coisa, espírito é outra, e tudo que é carnal afeta o desenvolvimento do espírito. Veja como muitas vezes esse pensamento causou um dano grande. Então, o que afeta a carne? O relacionamento sexual é uma coisa muito carnal. Então, cada vez foi ficando até chegar aqueles absurdos da Idade Média, que no momento do relacionamento sexual entre marido e mulher, quando estava bem, não, tinha que ser com lençol tinha lá um furinho, um buraquinho, porque não podiam ter um contato que não seja só de procriação, porque o prazer matava o espírito. Então, isso não tem fundamento bíblico, essa é a primeira coisa a entender. Que isso vem de gerações de um ensino que cada vez foi sendo mais equivocado dessa separação entre corpo e espírito, que isso é algo que também não tem uma base bíblica. Agora, quando eu entendo que Deus tem um plano para mim, que nós somos de uma só peça, de uma só forma, nós também entendemos que as coisas têm o seu período, têm o seu tempo.
Assim como eu vou tomar, por exemplo, uma criança vai dizer, olha, agora eu acho que chegou o momento de começar a dirigir. Eu coloco o menino ali, 4, 5 anos ali, ele às vezes até quer. A gente sabe que tem crianças pequenas que estão lá pulando. Mas não necessariamente, ele pode estar até... Ele não tem maturidade, não está pronto para aquilo. Claro. Ele pode até dizer, não, eu já tenho, de repente é um pouquinho maior, vai dizer, eu já tenho capacidade, desenvolvimento físico para isso. Já tem tamanho para isso. Claro, já tem tamanho, mas não necessariamente a maturidade emocional, mental, e espiritual. Responsabilidade. Isso daí tem que acompanhar. E outra coisa, a sexualidade, o relacionamento sexual, se nós vamos falar assim, ele é um momento de maior intimidade entre duas pessoas. Se é maior intimidade, vai sendo uma intimidade crescente. E não o contrário, não é o início da intimidade. Porque o que muitas vezes a gente vê é que acaba o assunto. Se a gente vai conversar para conhecer se essa pessoa, se é melhor, não, aí eu começo pelo fim de tudo e acaba o assunto, às vezes vem consequências que não são esperadas, nós temos toda essa... Porque o assunto não foi desenvolvido na hora certa, o assunto ele ficou para depois. Claro, e entrando em outras situações mais sociais, a gravidez precoce, ou outros motivos que às vezes a pessoa, até uma certa dependência, por exemplo, dois jovens estão ali, ela sabe que quer que tenha essa pessoa, por talvez uma carência afetiva e tudo mais, eu preciso que esteja comigo. E não consegue manter, talvez, um relacionamento, uma conversa boa, então eu vou ter que manter o relacionamento só como apoio. Como apoio. Mas não, aqui eu prendo ele. Eu prendo ele. Agora vem uma questão, se eu olho a questão sexual apenas como um objeto, como um produto, logo, logo vai vir outro objeto. Logo, logo vai vir outro produto. E o tempo vai passando. Então, da mesma maneira que perdeu a novidade, isso já vem outra novidade. E aí começa todo um ciclo de instrução. Agora, vamos falar o seguinte, do ponto de vista de saúde, existe também benefícios da gente manter esse princípio que a gente prega, né? Do sexo só entre o cônjuge feito dessa maneira, que é a maneira planejada por Deus. Claro. Você pode falar um pouquinho desses benefícios? É bem interessante, porque se nós vamos falar em saúde... Lembrando que o ser humano é um ser integral, único, a parte mental é uma parte da saúde. Talvez hoje uma das maiores epidemias seja os problemas emocionais. Né? Tanto que no outro dia eu lia uma pesquisa mostrando os medicamentos mais vendidos nos últimos anos e já faz um bom tempo que os antidepressivos muitas vezes são os mais vendidos. Né? E vai pensar, não, mas isso daí ganha de antihipertensivo, de anti-inflamatório, e sim, acaba ganhando. Agora, por que isso acontece? Tem a ver com a sexualidade? De alguns aspectos não, e outros sim. Por exemplo, quando eu começo um relacionamento, vamos supor que esse relacionamento termina por algum motivo. Eu vou para o próximo relacionamento carregando todas aquelas malas. Mas acabou, passou a régua, pronto, foi. Não, eu levo marcas e às vezes cicatrizes, que são marcas profundas, marcas difíceis, e agora eu tenho que começar de novo um outro relacionamento. E esse eu recebo mais marcas e mais, até o momento que eu chego, ou seja, um relacionamento me prepara para outro. Se eu comecei ele de uma forma talvez mais equivocada ou com marcas profundas, e a sexualidade marca. Há várias pesquisas, por exemplo, de meninas, meninos, que esperam que ligue no outro dia e não ligam. Não quero nem saber, mas queria que ligasse. No final queria. Porque é um desejo natural estabelecer um relacionamento maior, mais significativo, que dê talvez, a palavra pode parecer, não, é um pouco assim esotérico, não é esotérico, mas que dê aquele tom mais mágico, mais transcendental para a coisa. E que não seja, acabou muito bem, aí no outro dia acaba de novo. Por isso, manter esse princípio... Isso gera cicatrizes, né? Claro, mantendo esse princípio bíblico, nós vamos preparando de uma maneira melhor para realmente desfrutar ao máximo aquilo. Porque o relacionamento sexual é o encontro de, como as pessoas dizem, de corpos, mas de almas, de mente, de espírito, desse ser integral. Se nós vamos com aquela mentalidade que espírito é uma coisa, mente é outra e corpo é outra, então é só o encontro do corpo. Sim, mas é a culminação de tudo, é um dos momentos muito íntimos. Que vai ter prazer, claro, Deus criou o prazer, mas pode ser ainda muito melhor, sem sentimento de culpa, sem medos depois, aprendendo, porque isso se aprende também.
A sexualidade entre duas pessoas se aprende. A primeira, a segunda, não é, depois o tempo vai passando e vai vendo que agora dessa forma. Claro, vai se conhecendo. Então, o melhor ainda acaba estando por vir depois. E é interessante que quando a gente está bem, quando a gente consegue ficar assim bem em todos os aspectos da nossa vida, a sexualidade também é um fator que precisa estar bem na nossa vida. E ele também vai interferir, então, na vida espiritual daquele indivíduo, daquele casal, certamente para melhor. Sim. E vice-versa também. Se a coisa não estiver boa, se a coisa estiver sendo feita de maneira errada, a gente também vai acabar se afastando de Deus e dos princípios daquilo que Ele quer pra gente. Aí vem um conceito interessante da vergonha, né? Da vergonha, porque volta desde lá do Éden, que não foi por esse motivo que eles tiveram vergonha, né? Porque vimos que estava nu. Então, nudez é igual a vergonha, né? Que não necessariamente seja assim. Mas, na medida que eu vou crescendo numa espiritualidade equilibrada, eu começo a ter relacionamentos equilibrados. E fica uma dica também. Se nós ficamos sempre mantendo toda essa energia voltada somente para a sexualidade, sem fazer o exercício físico, sem ter relacionamentos sociais sadios. Sem equilibrar a coisa toda. Sem equilibrar, eu vou acabar tendo uma pressão muito maior nisso. Tem até um estudo que fala que países que têm menos pornografia pública vendida, em alguns lugares até a idade da menstruação aumenta um pouquinho. Olha só. Vê que a hiperestimulação, seja visual, e aí vem outro cuidado, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou lendo na internet, onde é que eu estou me envolvendo. O que eu estou permitindo que me estimule ou não. Pastor, obrigada mais uma vez pela sua colaboração aqui no Vida e Saúde, viu? Obrigado. Você. Nós vamos terminando aqui esse programa que foi muito especial, falando sobre sexualidade. Eu espero que você tenha aproveitado. Você pode assistir o Sem Tabus também, que é um programa que acaba sendo muito mais completo nessa área. Mas o Vida e Saúde trouxe aqui a Darleide, trouxe aqui o pastor Gustavo, ele é médico também. E a gente quer que você também tenha saúde, tenha vida e tenha qualidade nesse aspecto da sua vida. Vida e Saúde fica por aqui. Até o próximo. Tchauzinho. Tchau, tchau.